Bom dia, Deus abençoe teu dia e te dê muita graça nesse dia, muita paz a você e sua família no nome de Jesus. Quero ler a Bíblia para você e já li o capítulo todo e é muito importante esse capítulo, mas eu vou ler o versículo 34 e 35 do livro, né, de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35. Pedro diz a Cornélio assim: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Muito importante esta palavra. Deus não faz acepção de pessoas e a Deus é agradável em qualquer nação, em qualquer país, aquele que faz, né, o que é certo, o que é justo. Isso agrada a Deus. Hoje eu vou falar, né, sobre a vida de uma pessoa que marcou minha vida. Hoje eu vou falar da freira chamada Sônia. Uma freira chamada Sônia. Como eu li no texto aí, essa experiência de Cornélio, Cornélio era um homem que dava esmolas, gostava de dar esmolas, de ajudar os outros, e orava constantemente a Deus. Cornélio tinha uma vida de oração, tinha suas perguntas, e foi necessário que Pedro fosse enviado, ou buscado pelos homens de Cornélio, na cidade, lá na casa do Simão Curtidor, na beira da praia, e foi até Cesareia para falar com Cornélio, e com a casa de Cornélio. Engraçado que a Bíblia diz que Cornélio era piedoso, e ele mandou 2 dos seus criados. Ele era um centurião, ele tinha 100 soldados na sua guarnição, e ele separou 2 dos seus servidores ali da sua casa, dos seus criados, mas mandou também ir com eles um soldado, e a Bíblia diz um soldado piedoso. Esse soldado tinha o coração também de Cornélio, Era tão piedoso quanto era Cornélio. Bom, então Pedro vai lá e explica para Cornélio que precisava ser explicado. Esta freira chamada Sônia, ela foi freira no Peru por 18 anos, trabalhava lá ajudando as pessoas necessitadas, numa missão da Igreja Católica, e foi muito bem sucedida. Eu vi a história dela. Me parece que a Sônia era da cidade de Três Corações ou de Governador Valadares, uma dessas 2 cidades. Mas ela veio aos Estados Unidos na missão de ajudar um irmão que estava tendo um problema terrível, e esse irmão frequentava a minha igreja, era minha ovelha, e passou por uma situação muito difícil. Era plano de Deus isso. Então a Sônia pede um visto no Brasil para vir a ajudar na igreja católica, que o padre da época, e também ajudar o irmão. A Sônia, por plano de Deus, foi à minha igreja para conhecer a igreja que o irmão frequentava, porque ela ajudou muita gente no estado do irmão dela, na situação de enfermidade igual ao irmão. Então ela veio para conhecer a igreja que ele frequentava, que tipo de igreja era. Ela foi então algumas vezes na minha igreja, e eu fiz uma visita para a Sônia, e ela queria conversar comigo, então eu fui conversar com ela, e ela me contou o testemunho dela. Ao visitar a Sônia e observando o que ela falava, e o entusiasmo que ela falava sobre a vida de freira dela, no momento eu não disse a ela que era Deus que estava me dizendo, eu assumi a responsabilidade de dizer que eu estava dizendo isso para ela. Porque quando Deus fala, falamos no nome dele. Mas quando sentimos que devemos falar e não temos certeza que Deus está falando aquilo, então nós devemos assumir a responsabilidade e não dar uma de falso profeta. Então eu disse a Sônia: Sônia, o teu ministério de freira acabou. E ela se assustou e disse: não, pastor, eu venho aqui para ajudar o padre. E eu disse a ela: você até pode ajudar o padre se você quiser, mas o teu ministério de freira acabou.
E ela, na curiosidade de saber por que eu estava falando aquilo, disse: Sônia, eu estou falando isso porque eu vejo no teu rosto outra coisa, outra alegria que Deus vai te dar. O que você fez no Peru, o que você fez onde quer que você tenha passado como freira, Deus recebeu. Deus não abandonou, Deus recolheu as tuas atitudes, a tua vida piedosa, mas agora eu digo a você que ele acabou e que você vai ser mãe, vai se casar. O teu ministério agora será de dona de casa e ajudando a tua família. E isso para a Sônia foi um baque muito grande. E ela continuou frequentando a minha igreja. E continuou também ajudando o padre na igreja católica. Bom, um certo dia eu precisei sair daqui da cidade de Pámpano e me mudar para Orlando e depois para Califórnia, e depois voltei a Tampa. E anos se passaram, e então eu venho ouvir o testemunho lindo. Pastor, você se lembra da freira Sônia? Sim, me lembro muito, jamais vou esquecê-la. Pois é, pastor, ela se casou com o diácono da Assembleia de Deus. E se casando com o diácono da Assembleia de Deus, ela teve 2 filhos e agora está indo para o 3º filho. Eu fiquei tão feliz de ouvir esse testemunho, porque no momento eu senti realmente que eu estava dizendo a Sônia algo forte, algo de mudança de vida, né? E Deus mudou completamente o quadro da vida dela. Tudo que eu disse a ela aconteceu, se casando e tendo filhos. Porém, eu jamais disse a ela para deixar de ajudar o padre da igreja católica. Mas a Sônia, então, se casou e passou a congregar também na Assembleia de Deus com o esposo. Eu fico feliz em saber que Deus continue o mesmo, usando homens e mulheres nesta terra para abençoar as nossas vidas. Deus ainda tem profetas nessa terra e não vai faltar profeta até a volta de Jesus. Então você que está buscando a Deus, você que está buscando fazer o que é justo, saiba que Deus está observando você. Deus pode mudar o quadro da tua vida de uma hora para outra. Então siga fazendo o que é correto, orando a Deus como Cornélio orava, buscando a Deus em oração e faça a Ele os teus pedidos, faça a Ele as tuas perguntas, porque Deus vai responder você dentro da Bíblia e usando também homens e mulheres que ele usa nesta terra para falar com você o que você deverá fazer. E esses homens e mulheres também poderá trazer você o desejo de ser cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo de Deus. E se você entrar neste patamar de Deus, você irá alegrar o coração de Deus, porque Deus se agrada daquele que busca Ele, que teme a Ele e que vive uma vida justa nessa terra. Então viva uma vida justa, buscando a Deus, fazendo o que é correto e tendo o seu prazer em servir a Deus no nome de Jesus. Um grande abraço meu, deixei então um testemunho da freira Sônia, a mulher que conheceu Deus de perto. Deus abençoe você, Deus te dê graça e paz nesse dia. Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você.